E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Muito legal estar aqui, estou muito feliz de contar essa história para vocês. É interessante que acontece um fenômeno, né? Quando eu estava aí embaixo, vocês pareciam ser bem menos, viu? Apesar de ter saído gente, enfim. Eu sou Fernanda, eu sou UX Designer do Cubo. E eu vou contar uma historinha bem legal para vocês, que é como é desenhar a experiência do usuário no nosso contexto do Cubo. Mas eu vou fazer um recorte bem específico e bem especial, que é o momento que essa experiência física encontra a experiência digital, se conectando, gerando dados e transmitindo dados, que é o que a gente chama de internet das coisas, né? Então vamos lá, antes de começar, é legal a gente alinhar qual que é a proposta do Cubo. O Cubo é um ecossistema de conexão de pessoas que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, tá? O objetivo do Cubo não é incubar nem acelerar as startups da comunidade, tá? Tem uma galera do Cubo aqui que está assim para mim. E quem que o Cubo quer conectar? Quem são esses personagens? O Cubo Connect, ele faz o encontro de empreendedor com empreendedor, empreendedor com potenciais investidores, empreendedor com universidades e corporações, tá? Esses são os personagens principais do nosso ecossistema. Então, foi com esse objetivo de criar um espaço de densidade para esses encontros acontecerem, que ainda na época era inédito no Brasil, que em 2015 foi inaugurada a primeira unidade, ali na Vila Olímpia. Era um prédio com 4 andares, 5.000 metros quadrados de área e uma média de 250 residentes. Foi muito, muito legal para todo mundo ver isso acontecer. Foi um sonho sendo realizado, foi algo realmente muito inovador e muito inédito para o empreendedorismo na época. Um outro passo importante para a história do Cubo foi o lançamento da plataforma digital. Lançada em 2017, ela tinha o objetivo de levar essas conexões e essa entrega de valor para além das barreiras físicas e geográficas também, né? Então, como escalar essas conexões? Uma outra coisa importante que aconteceu com o lançamento da plataforma digital é que nasceu o programa de membros, ou seja, uma startup não precisava mais estar fisicamente junta no mesmo lugar para usufruir, para contribuir com essas conexões. Então, o digital virou esse ponto de encontro. Tudo estava indo muito bem, até que surge aquele problema bom de se ter. Era um problema que eu tenho certeza, os idealizadores do Cubo lá na frente sempre quiseram ter ele, que foi, lotou. Mas lotou muito mesmo, lotou de verdade. Aí aconteceu também um marco muito importante. Esse ano, agora em agosto, a gente mudou para o prédio novo, bem pertinho da primeira sede, ali na Vila Olímpia ainda, mas com proporções agora muito mais interessantes. São 14 andares, 20.000 metros de área, 1.000 metros quadrados de área, são 1.250 residentes e uma média de 18.000 visitantes mês. Quem aqui trabalha com OKR ou já ouviu falar sobre o OKR? Levanta a mão para eu ver, por favor. Legal, a maioria. O OKR é uma metodologia super bacana para se estabelecer e acompanhar metas, né? Ela dá um norte muito bacana para o time. A gente roda com o OKR, o time de produto lá no Cubo. E a gente teve uma missão dada pelos nossos stakeholders muito legal. Antes da mudança, houve uma conversa, todo mundo sentou e falou: a gente quer oferecer uma experiência sensacional no novo prédio. Essa era uma OKR real oficial para o nosso time. Como resolver isso, meu Deus? Mas e o digital? O digital, aquele produto que foi lançado lá em 2015, em 2017, desculpa, ele também teve uma mudança interessante. Porque imagina assim, a gente ia sair de uma sede relativamente pequena, ir para um lugar bem maior, com uma experiência muito mais legal, muito mais interessante, e o site, né? E o app? Ia continuar igual? Então não, a gente topou, o time do digital topou uma missão super desafiadora, de junto com o lançamento do prédio, também fazer o lançamento de um novo produto digital.
Então, a gente também entregou um WoW, uma experiência WoW, no âmbito digital, que a gente chamou de Revamp. Então, falando aqui bem rápido, porque eu não vou conseguir entrar muito em detalhe, infelizmente, queria muito contar para vocês com mais detalhes, mas a gente passou de um MVP para um PWA, ou seja, agora a plataforma do Cubo, ela é um sistema que roda web, mas que tem experiência de aplicativo. O desenho foi todo baseado em mobile first, ou seja, a usabilidade no celular é prioritária. 100% dos fluxos foram redesenhados e facilitados. O front-end ganhou também com tudo isso. Houve uma refatoração, uma reorganização de todos os componentes. E a gente foi mais aderente aos guidelines do Material Design. Falando um pouquinho de números da plataforma hoje, a gente tem 325 startups cadastradas, 18 corporações fazendo parte também dessa comunidade digital. E falando um pouquinho do produto que é o carro-chefe dessa plataforma, que é o Job Board, né? É onde você anuncia uma vaga, você sendo uma startup, você anuncia uma vaga, e você sendo um candidato, você encontra essa vaga. A gente tem 22 mil candidatos cadastrados e já passaram mais de 4 mil vagas ali. Então, somos um dos maiores Job Boards hoje de vaga com foco em perfil de startup. Tá? Esse é um valor bem legal que a gente está entregando para as startups e para os candidatos também, de forma gratuita. Agora, voltando à experiência WoW do físico digital, que é por que a gente está aqui hoje falando. Eu confesso que, quando eu vi essa OKR, eu fiquei assim, levemente desesperada. Por quê? A minha carreira toda é de produto digital, de aplicativo, enfim. Pensar físico, confesso que ainda não era tão natural para mim. E eu não tinha a menor ideia de como eu ia resolver esse problema em termos de metodologia, em termos de organização, em termos de absolutamente tudo. Mas quando eu comecei a tentar pensar nas metodologias e na maneira de se resolver um problema para o celular, eu falei, não, tem coisa aqui que eu consigo replicar, tem muita coisa para replicar que vai me ajudar. Então, pensar em metodologia me deu um norte importante para sair do zero. E a gente teve que apostar em qual seria essa plataforma. Um aplicativo você entrega numa tela de computador e num celular. Como que eu entrego essa experiência física, esse WoW físico? Poderia ser de qualquer jeito. Poderia ser numa catraca, poderia ser numa porta de entrada, num tablet na recepção. A gente tinha muitas possibilidades, mas aí a gente fechou essa aposta num super telão que tem na entrada do Cubo. Quem aqui já foi na unidade nova do Cubo? Vocês conhecem lá? Levanta a mão para eu ver. Legal, pouquinha gente. Quem trabalha lá não vale. Bom, vou mostrar para vocês o que é esse telão, gente. Nesse dia eu conheci o telão, todos nós conhecemos a equipe do Cubo. Foi a primeira vez que a gente ligou ele e ele ainda não estava montado 100%. Tá? Falando em termos de anatomia, ele tem 13,5 metros de largura por 4 metros de altura. Ele é formado por 93 painéis de LED 4K, ou seja, ele tem um potencial animal de resolução e de dimensão e tudo mais. Como a gente usa esse trem, como ele merece. Então, a gente foi para a fase de ideação. A gente dedicou um tempo bem legal para definir a estratégia do conteúdo. Por quê? Imagina que um conteúdo roda ali em looping 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como a gente faz com que esse conteúdo não fique monótono rápido? Né? A gente, então, pensou numa timeline dinâmica. A gente lançou mão de mood boards para definir essa estética, essa abordagem. A gente apostou na ilusão de ótica, na questão da perspectiva. Eu não sei se vocês repararam, mas o telão ele tem um recorte ali na entrada dos elevadores, ele não é um retângulo perfeito. Então, também como usar essa característica dele para o bem, para criar um efeito legal de perspectiva. A gente tentou dar um ritmo para esse conteúdo, variando a timeline entre conteúdos abstratos e conteúdos mais figurativos.
E a gente pensou num jeito, tendo em vista o alcance dele, ele é gigante, e tem um fato interessante também, a fachada da entrada do prédio do Cubo é de vidro. Então esse telão, ele tem um alcance de... Se você atravessa a rua, você ainda vê ele. Então pensando nesse alcance, como a gente poderia entregar conteúdos diferentes para quem estava vendo ele de perto e para quem estava vendo ele de mais longe? E uma última coisa que a gente queria muito era a percepção de interação. Então, assim, o usuário de fato não ia lá tocar nele, mas como que ele teria essa sensação de que esse telão está interagindo comigo? Então, a gente tinha também essa meta de tentar causar essa sensação. Definindo o MVP. Bom, na fase de ideia é aquela loucura, né? Só loucura, só saiu loucura. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí o negócio 3D vai pular. Loucuras, né? Vocês sabem bem como é isso. Mas aí a gente senta, tem que ser adulto, sentar numa mesa e definir as metas claramente. E a gente percebe que a nossa expectativa não atende à nossa realidade. Então, contando um pouquinho para você, o que a gente tinha como expectativa? A gente queria produzir todos os conteúdos com a produtora, a gente vai filmar tudo, a gente vai na Amazônia, a gente vai usar o drone, a gente vai mergulhar com os golfinhos e aí as piranhas e tal. E aí a gente cotou quanto sairia o custo disso e o tempo disso, e a gente viu, realmente, o banco de imagens é uma excelente alternativa, não é mesmo? Claro. E a gente fez esse recorte natural, então assim, olha só que legal os paralelos com o produto digital, né? Olha aí a realidade batendo na porta. Então a gente apostou não só em banco de imagens, a gente fez um garimpo bem legal, mas também um banco de repositórios que a agência já tinha, a produtora de conteúdo. Esse aqui é um exemplo da família de conteúdo mais abstrato, com essa linha, essa pegada menos figurativa. Vou rodar para vocês darem uma olhada. Esse aqui já é um exemplo da família de conteúdo mais figurativo, que é como a gente resolveu o nosso sonho de mergulhar com golfinhos. E esse aqui é pessoalmente o meu favorito. A gente chamou essa categoria aqui de olhares. Essa sequência, sim, a gente gravou, a gente produziu e a gente foi atrás de fazer acontecer. E esse conteúdo ele atenderia àquela nossa vontade de provocar quem estivesse na calçada. É meio creepy, né? A gente quis mesmo fazer essa provocação. Eu vou rodar para vocês verem como é isso de fato. Legal. Esse aqui é um outro take dessa mesma sequência. A gente não trabalha só com os olhares, mas com atores ali. É engraçado que acontecem algumas coincidências interessantes, tipo essa. Não parece que ele está fazendo um tchauzinho para os seguranças? E, cara, é impressionante como os seguranças amaram isso. Eles amaram. Seguranças e o pessoal que fica na recepção. Eu chego lá todo dia de manhã e todo dia que eu vou embora, eu passo por lá e eles me contam uma história. Fê, você não sabe, hoje a pessoa passou e tal, ela fez um tchau pro telão. Sempre tem alguma história engraçada para contar. E eles têm um ownership muito legal, porque eles me avisam quando o telão está piscando, ou um painel deu problema, ou quando está estranho. Eles super cuidam do telão pra gente, assim, é muito legal. Aqui é uma outra sequência, também ainda com esse conceito de agigantamento, né? E aqui é como fica isso da calçada. E aí, a primeira vez que a gente testou esse conteúdo de fato, é óbvio que a gente foi da calçada ver como que ia acontecer, né? Porque esse é um ponto interessante também. Prototipar é muito mais difícil nesse contexto, né? Então, foi uma ideia, uma aposta, e a gente só ia descobrir se funcionava com o negócio pronto já. Se não funcionasse, a gente ia falar, da próxima vez a gente faz diferente. Bom, a gente estava muito ansioso para testar, e a gente estava lá na calçada admirando, e aí passa uma pessoa correndo, com fone. E aí, quando ele olha e vê essa carona, assim, o cara parou, tirou o fone e veio conversar comigo. O que é isso? O que vocês fazem aqui? O que está acontecendo nesse prédio?
E é isso que a gente quer. A gente quer atrair visitação, a gente quer que as pessoas olhem para o cubo com curiosidade, a gente quer atrair essa curiosidade. Então, eu acho que nesse sentido, missão cumprida. Aqui é uma outra, como que ficava aquela questão do enquadramento mais aberto, né? Visto de longe também dá um efeito legal. E aqui falando um pouco de bastidores, foi muito legal acompanhar o processo de gravação, porque assim, a produtora que fez o conteúdo teve uma sacada muito legal de fazer essa máscara de papel que reproduz o formato do telão, e aí os atores se posicionam atrás, e a orientação que a gente deu para eles foi: faz de conta que vocês estão vendo pessoas muito minúsculas na frente de vocês. E aí eles falavam assim, mas esse conteúdo vai para onde? Sim, é publicitário? O que é? A gente, não vai lá no Cubo ver o que é depois. Então, os próprios atores ficaram bem curiosos. Realmente foi algo bem diferente de se fazer. E a sensação de interação? Como que a gente entregaria isso? Assim, ó. Tá vendo essa frasezinha ali, olá André? O André é um desses dois caras, tá? Não vou lembrar, desculpa André, eu não gravei o seu rosto, mas um desses dois é o André. E aí o que aconteceu? O André chegou para visitar o Cubo, ele tinha um host, um convidado que chamou ele para ir lá, tinha uma reunião, algo do tipo, e ele fez o check-in na recepção. Ou seja, colocou o seu nome, seu telefone, seu e-mail, e falou para a recepcionista, me dá um cartãozinho para eu entrar. E aí quando ele virou para entrar, ele viu o nome dele lá, olá André. Aí ele, caraca, o meu nome está ali. E aí eles ficaram olhando, assim, admirados. E eu faço muito que nem a Delinha. A Delinha, obrigado pelas risadas, foi maravilhoso. Eu faço muito... essa experiência aqui de desenhar isso aqui me gerou essa curiosidade, porque é bem normal você me encontrar sentadinha lá, paisana, na recepção do Cubo. Eu fico super observando a reação das pessoas tirando foto. As pessoas acham que eu amo o telão, né? Porque eu estou sempre tirando foto dele. E aí... Olha que outra coincidência bacana. O nome, ele é exibido, ele é impresso em cima do conteúdo que está rodando na hora. A gente não consegue a gente conseguiria sincronizar isso, mas, gente, é um MVP, por favor, vamos entender. Então, às vezes acontece do nome ser exibido num momento que o ator olha e parece que está tudo sincronizado, na verdade é uma grande coincidência, mas gera uma experiência muito interessante. A Maria é essa menina de calça marrom, de fato, e quando ela estava passando, o ator olhou ela, lógico que foi coincidência, mas ela ficou muito feliz, cara, ela deu um sorrisão e tal, ela foi para a reunião dela super feliz. Falando um pouquinho de integração, como que a gente resolveu isso tecnicamente? O Cubo tem um sistema que cuida do check-in de todos os visitantes. Então, esse sistema, ele armazena todas as informações básicas de um visitante. Sabe que horas que ele chegou, quem foi que convidou ele para ir lá e tudo mais. Nome, telefone, e-mail. Essas informações são passadas para um sistema que a gente criou, que a gente desenvolveu, o time Cubo, o time digital. Esse sistema gera uma imagem com essas informações. Essa frase que a gente fez, olá fulano, é um MVP, podia ser qualquer loucura. Olá, que bom ver você aqui, e aí, beleza? Enfim, a gente determina isso no sistema e o sistema gera esse PNG, que é enviado para o software que gerencia e cuida de cuspir... Cuspir é um termo feio, né? Que a gente fala assim lá. De imprimir esse conteúdo no telão. Ainda falando um pouquinho mais de bastidores, esse é o sistema que a gente usa para gerenciar, para administrar o telão, então eu tenho acesso remoto a ele. Eu sei da minha casa num fim de semana, num domingo, por exemplo, domingo agora teve um evento importante no Cubo, e o telão caiu porque caiu a energia, e a gente perdeu a conexão com o Wi-Fi, e a gente conseguiu ver isso porque a gente tem essa maneira de monitorar remoto, enfim. No fundo, a gente precisou que tivesse alguém fisicamente lá, não vou mentir para vocês. Mas, pelo menos, essa visibilidade aqui ajudou a gente bastante. E a validação, gente? Cara, tem que dar para validar, né? Qualquer ideia tem que dar para validar. E eu sou a maluca da validação, designers vão me entender. E eu estava, cara, como que a gente mede, como a gente pega feedback disso. Bom, para começar, a rede social é um grande termômetro para a gente. Então, eu fiz um grande garimpo no Instagram pela Location Cubo e eu achei loucuras. Trouxe só algumas para vocês, senão a gente ficaria muito tempo aqui. Mas essa é uma delas. Essa não é uma loucura, mas essa é uma story legal. Vamos ver se dá para escutar o que ele fala. Olha só, quando você faz o cadastro aqui no Cubo, eles falam oi pra mim, cara. Olha que maneiro. Olá, Cubo, como você está?
Eu cortei o finzinho porque ele zoou um amigo dele, aí eu achei melhor não mostrar essa parte. Mas você viu a alegria? Oi, Cubo. Ele fala, e a pessoa responde, né? Oi, Cubo. Ai, eu acho tão bonitinho. A Lívia não é um vídeo. Eu consegui só um print do story dela, mas ela fala assim, e o tanto que isso assusta, coitada. Ela até abriu uma enquete, ó, para as pessoas votarem o quão assustador é. Ela quis derrubar a gente. Não, brincadeira, Lívia. O Rodrigo ficou bem assustado. O Rodrigo ficou bem impactado com essa experiência. Maravilhosa essa selfie, esse olhão de fundo. A Tercília foi bem sensível. Ela falou assim, se eu não tivesse meu nome nessa parede, teria sido muito triste. Ou seja, telão entregando felicidade para as pessoas. E aí aconteceu uma coincidência bonitinha, né? As pessoas estão muito olhando para ela ali felizes também, né? Enquanto ela está feliz, assim. A Juliana foi bem filosófica. Ela falou assim, são pequenas ações que fazem toda a diferença e podem transformar completamente a experiência do seu cliente. Já pensou nisso? A Joyce falou, quando você chega no lugar e o LED te cumprimenta, ou seja, virou ali uma pessoa, né? Maravilhoso. O Vitor também, cara, teve uma percepção muito legal de ler. Ele falou, o futuro é a personalização. Muito legal ver que a galera está reconhecendo isso. Mas além desse termômetro que as redes sociais geram para a gente também rodou uma pesquisa um pouquinho mais estruturada. Então, como eu tenho o contato dessas pessoas que estão entrando no Cubo, eu contatei 50 usuários via WhatsApp e consegui 22 respostas. 9 pessoas responderam que foram pouco impactadas. A pergunta, só para vocês entenderem, a pergunta que eu fiz foi, eu dei um pequeno contexto, né, que era uma pesquisa para saber como tinha sido o impacto recorte telão, para a pessoa não achar que era da recepção como um todo. E eu fiz uma escala. Muito pouco, neutro ou muito impactado, como foi sua experiência? Então, 9 respostas muito pouco, 9 respostas pouco, 8 respostas muito impactado, 3 foram neutros, 1 foi muito pouco impactado, estava chateado, e teve um que me obrigou a criar uma categoria nova, porque ele ficou muito bravo com o telão, muito. Eu vou deixar para o final, que isso é o mais legal. Já mostro para vocês. Alguns depoimentos aqui para vocês verem. Muito impactado. Esse telão é lindo. Sempre legal ver elogio. Mas esses feedbacks dizem pouco para a gente, né? Porque a crítica dói de ouvir, mas te dá insumo para você melhorar. Então, vamos às críticas. Olha lá. Achei legal ser recebido com o meu nome, mas a questão dos elevadores é tão ruim, o pessoal do Cubo vai saber, que estraga qualquer impacto positivo. A gente está num momento meio complicado com os elevadores lá do Cubo, porque a gente está com algumas questões técnicas. E a fila da recepção aumenta um pouco. É interessante analisar esse comentário, porque a gente sabe que qualquer outro imprevisto que aconteça no prédio vai sim impactar a experiência do nosso usuário. É a vida, acontece. A gente não controla se um elevador quebra ou não, mas é importante saber separar essas percepções, né? Essa pessoa aqui foi bem legal o feedback dela. É bastante impressionante o telão e chama atenção, mas entrega pouco valor. Não me mostra nada de útil sobre o espaço ou as startups. Fica a lição de casa para a gente. E aqui o usuário pistola falou assim, achei desnecessário. O calor gerado deixa o ambiente desconfortável e a claridade também é irritante. Foi bem difícil ler isso, gente. A questão do calor, eu vou falar para vocês. Eu acho que sim. O ar-condicionado é bem forte na recepção, mas a gente tem um trecho ali do conteúdo que é um pôr do sol. Talvez ele tenha sido influenciado ali pelo sol, no telão. Não sei. A gente tem que respeitar o feedback do usuário. Mas a questão da claridade, ele estava certo. Por quê? Desculpa, gente, fiz um tchauzinho, né, aqui. Por que ele estava certo sobre a claridade? Porque a gente consegue sim controlar a intensidade do LED e ele desconfigurou. E à noite ele estava assim a todo vapor como se fosse dia, ou seja, cara, era realmente bem desconfortável. Então foi excelente ter esse feedback para a gente não cegar outras pessoas, né? Algumas conclusões que a gente tirou, só algumas mesmo, porque assim várias reflexões, mas as mais interessantes que eu posso trazer aqui para vocês. A frase de welcome, ela já vai começar a perder o seu efeito ou bem rapidamente, porque as pessoas estão começando a saber que isso vai acontecer.
Então, elas já chegam meio que no cubo sabendo que isso vai acontecer. O que a gente precisa inovar agora é em termos de mais personalização ainda. A gente precisa saber mais sobre esse cara e brincar mais com essas informações. Então, se é a primeira vez de alguém, bem-vindo, espero que você goste. Se é a terceira vez, bem-vindo de volta. Se faz tempo que ele não volta, fazer uma brincadeira com isso. Enfim, tem N possibilidades, tendo em vista os dados que a gente tem sobre esses usuários. Tem uma outra questão legal que a gente aprendeu, que encantar é diferente de surpreender. Quando você lê cases sobre a Disney, eles falam muito bem sobre isso. Surpreender é quando você excede, quando você vai além da expectativa das pessoas. Só que encantar é quando você entrega algo que a pessoa nem esperava que podia existir. Isso é encantar. E por incrível que pareça, foi isso que o nome entregou. Porque você espera que um telão mostre um conteúdo, certo? Isso não é uma grande inovação. Mas você não espera necessariamente que ele mostre o seu nome. Então, essa foi a cereja no bolo. A gente brinca que assim, sabe quando você compra um presente bem caro para o seu cachorro, um brinquedinho, e ele prefere brincar com a garrafa PET? Que dá aquela frustração, você fala, mas o brinquedo é tão bonitinho. Pensando em custo-benefício, sendo bem frio na análise, produzir o conteúdo do telão foi comprar o brinquedo caro e a garrafa PET era o nome sendo exibido no telão. Outro ponto importante, a gente precisa equilibrar melhor o quanto o conteúdo é só figurativo e entretenimento e o quanto esse conteúdo vai realmente entregar valor sobre o que está acontecendo no prédio. Isso também é um ponto que a gente tem bastante oportunidade de melhoria. E eu queria agora fazer uma coisa diferente com vocês. A gente é designer, tem bastante designer aqui, vocês sabem como a gente é maluco por validação. A PM do Cubo, a Van, quando viu essa apresentação, falou assim, Fê, vamos usar a galera que vai estar lá naquele dia, vamos validar algumas ideias. Ela queria validar várias ideias com vocês, tá? Falei assim, Van, calma, vamos fazer, mas vamos pensar. E assim, eu como maníaca também, designer louca do usuário, achando um usuário, queria propor uma coisa para vocês. Se vocês puderem dedicar 3 minutinhos do dia de vocês, claro que não precisa fazer isso agora, pode ser se estiverem em casa. Mas eu queria que vocês pensassem qual foi a experiência físico-digital mais encantadora e sensacional que vocês já tiveram na vida de vocês. E por quê? E aí vocês mandam nesse e-mail que está aqui. Pode ser? Vai ser muito massa ouvir isso de vocês, se vocês puderem reservar um tempinho para me contar. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser, um restaurante muito legal, um aeroporto, uma experiência... Pode ser qualquer coisa. Mas tem que ter sido muito legal e vocês me contam por quê também. Pode ser? Legal. Tá vendo só um designer desesperado por validação faz qualquer coisa, gente. Qualquer coisa mesmo. Falando um pouquinho de próximos passos, abrindo um pouquinho até o roadmap de produto lá no Cubo, o que a gente enxerga como que vai ser 2019 para a gente? A gente precisa conseguir renovar esse conteúdo com mais velocidade e menor custo. Isso ficou bem claro para a gente nessa primeira experiência, e aí a gente nem está falando só do telão, tá? A gente está falando do prédio como um todo. O Cubo tem uma TV em cada andar, na entrada dos andares, a gente tem TVs nos elevadores e a gente tem um board para reuniões, nas salas de reunião. Então, são muitas plataformas que a gente pode explorar. Só que precisa ser mais rápido e precisa ser mais barato, para a gente entregar dinamismo e mais valor. Um outro ponto, a gente vai fazer um hackathon no início de 2019, para os residentes do Cubo trazerem ideias de inovação IoT. É muito importante para a gente que a nossa comunidade se sinta participante dessas iniciativas, dessas ideias. Eu tenho certeza que a galera tem muito para contribuir. Um outro ponto a gente vai tentar trabalhar com Wi-Fi Based Location. O que é isso? É você saber onde as pessoas estão, exatamente o local que elas estão, a partir das suas conexões de Wi-Fi. Isso para a gente é um cruzamento de informações genial, tendo em vista que o grande valor que o Cubo entrega são as conexões. Então, imagina você chegar no Cubo e a gente mandar um aviso no seu aplicativo dizendo que a gente tem um tour personalizado para você. Ou imagina você abrir o produto digital, você é um designer novo na comunidade e você quer conhecer todos os outros designers que tem lá e onde eles estão. A gente consegue entregar essa experiência também a partir disso. Para terminar, eu queria só dizer uma coisa aqui. Eu não acredito na inovação em isolamento.
uma ideia boa, ela pode ter um dono, mas ela não é realizada sozinho. Precisa de um time, precisa de pessoas com expertises diferentes, precisa do trabalho em equipe. Então, eu queria agradecer o time do Cubo pela parceria. 2018 foi muito legal e pode ter certeza que em 2019 a gente vai construir mais muita coisa junto. Valeu, gente.